Então, boa noite a todos, né? É com muito prazer que a gente inicia a primeira reunião de paz e educação infantil do turno da tarde. Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Meu nome é Gislaine, assumimos aí a direção no ano de 2021. Espero construir com vocês, né? Essas crianças vão aí na nossa gestão, vão ser alfabetizadas na nossa gestão, então a gente quer muito estabelecer essa parceria com a família. De antemão, eu quero agradecer a coordenação pelo acompanhamento, pelo empenho, a organização da reunião e as professoras, né, que estão aí no seu terceiro turno, trabalharam de manhã à tarde, se disponibilizaram fora do horário de serviço, né? Isso não tem preço, demonstra o tanto que elas são dedicadas, o tanto que elas se esforçam com os estudantes. E agradecer também a Fran, né, que é nosso apoio, que está aí empenhada também, sempre trabalhando junto. Um abraço a todos e uma abençoada reunião. Deixa eu também aqui me apresentar. Meu nome é Juliana, sou a vice-diretora, né? Estou aí na gestão junto com a Gislane, com a Cassiane, com a Lucilene. Então, nós estamos aqui todos, né, na expectativa de um ano de 2022 de muito sucesso, né? Para os filhos de vocês, para toda a escola. Então, sejam muito bem-vindos. E qualquer demanda, qualquer situação, nós estamos aqui à disposição na escola, tá bom? Boa reunião para todos nós. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Cassiane, estou nesse momento, né, na coordenação pedagógica geral, junto com a Gislaine e Juliana, e vou apresentar para vocês a nossa equipe. A gente tem a Gislaine, né, que é a diretora, a Juliana, que é a vice-diretora, que acabou de falar com vocês, eu na coordenação geral. Desculpa que eu coloquei aqui para vocês a Maristela, né, que é a nossa coordenadora da educação infantil da manhã, mas à tarde nós temos a Lucilene como coordenadora da educação infantil da tarde, a Célia Marina, que é a professora referência da turma de 3 anos, a Natália Moura, que é a professora referência da turma de 5 anos, e a Eliane, que é a professora referência 2, né, que faz o trabalho aí juntamente com as duas turminhas. E temos a nossa auxiliar, né, de apoio à inclusão, que é a Franciele, que também nos ajuda muito com as turmas aí da tarde, dando apoio também total aí para as professoras. É um prazer receber vocês em nossa escola. Quem já foi, né, das turmas do ano passado, sejam bem-vindos novamente a essa nova gestão. E as turminhas que chegaram esse ano, os novos pais e famílias, sejam também muito bem-vindos à nossa escola. É só dando contando para vocês um pouco, né, da educação infantil na nossa escola. A gente recebeu no ano passado as nossas primeiras turmas de educação infantil. Até então, a gente só tinha o ensino fundamental, que vai do primeiro ano até o nono ano, mais o ensino da EJA, que funciona à noite. E a educação infantil está trazendo um grande aprendizado para a gente, tanto da coordenação, quanto para a direção e para as professoras. Nós estamos aprendendo muito com cada um de vocês, pais também, que trazem várias demandas aí juntamente com as crianças, né? Isso tudo para a gente é um aprendizado. Então, nós estamos construindo uma nova relação aí com vocês e com a escola, porque só agora que estamos realmente consolidando, esse vai ser o primeiro ano que a gente vai consolidar um trabalho com a educação infantil, do início ao fim. E a gente deseja a vocês boas-vindas e espera que esses alunos continuem sendo os nossos até o ensino, todo o ensino fundamental, até o nono ano. Então, sejam todos bem-vindos. Pode passar, agora eu vou passar a palavra para a Lu, que é a nossa Lucilene, que é a nossa coordenadora do primeiro ciclo da tarde, e também a coordenadora da educação infantil da tarde, com as turmas de 3 e 5 anos. Boa noite, pessoal. Como eles falaram, né? Meu nome é Lucilene, eu tenho 20 anos na educação, e desses 20 anos, 10 eu trabalho na educação infantil da cidade de Contagem. Então, assim, eu já estou bem familiarizada com a educação infantil, que eu já trabalho de manhã com essa faixa etária de 3 a 5. Então, quando me ofereceram, né, falar que eu ia coordenar também a educação infantil, não me assustou muito, porque já é uma turminha com qual eu trabalho de manhã, né? Mas, assim, a gente está começando agora, porque a educação infantil, como a Cássia falou, é novo no Vinícius de Moraes, e a gente está trazendo, né, a educação infantil também para a cara do Vinícius, né, para continuar um trabalho bem consolidado, como a gente já tem no Vinícius de Moraes. Estou no Vinícius há 4 anos,
amo muito a escola, assim, que é a escola dos meus sonhos, porque é uma escola que eu acredito muito. Então, a gente vai poder trabalhar muito. Muitos pais, né, já encontraram comigo na porta da escola, na porta da sala, já conversamos, já trocamos figurinhas, e eu estou lá na escola para ajudar naquilo que for possível, né, pelos filhos de vocês, tá bom? Aí, continuando, né, a nossa reunião, nós vamos estar pontuando algumas coisas e depois a gente vai passar a palavra para as professoras, para ela passar para vocês o trabalho delas, o que que elas vão fazer dentro da sala de aula, né, e como que vai ser esse trabalho durante o ano de 2022. Combinado? Podemos começar com informes ou os meninos vão dar boa noite primeiro? As meninas podem se apresentar primeiro, né? As professoras. Elas dão boa noite aí, né? A Boa, Célia. boa noite, pessoal. Eu sou a professora Célia, agora tem outra Célia na escola, então eu sempre gostei do meu segundo nome. Meu nome é Célia Marina, e é assim que eu sou conhecida nas escolas onde eu passei. Já sou professora da educação infantil há algum tempo, não vou falar quantos, eu não sou nenhuma jovenzinha, mas estou caminhando aí junto com essas crianças, é o que eu gosto de fazer, e já trabalhei em contagem, já fui supervisora do Estado, e em ambos os cargos eu pedi exoneração e fiquei apenas com a educação infantil e o fundamental no Vinícius de Moraes. Eu trabalho na escola nos 2 turnos, de manhã com fundamental, eu sou professora do 5º ano, e à tarde eu estou esse ano com a turminha de 3 anos. O ano passado eu peguei um período como coordenadora para receber as turminhas aí de 4 e 5 anos. Foi 2 turminhas piloto ano passado, e esse ano essa turminha que era 4 anos, está com a professora Natália com 5 anos agora. Estou à disposição de vocês para que precisarem na sala. A Natália, ela está presente. Boa noite a todos. Eu sou a professora Natália, já conheço, né, a maioria, né, das famílias, né, a gente já teve esse contato aí nas entradas e saídas dos nossos alunos. Estou muito feliz de estar recebendo as crianças, de estar com a turminha de 5 anos, e eu desejo a todos nós assim, um ano muito positivo, de muita saúde, com muita parceria, né, com todos vocês, porque a parceria entre a família e a escola é fundamental para a gente aí buscar o melhor sempre para as nossas crianças, que são muito queridas e amadas dentro da nossa escola. Tá bom? Boa noite. Boa A noite. professora de apoio, a Eliane. Meu nome é Eliane. Acabei de chegar no Vinícius, tem uma semana. Eu sou referência 2, ou seja, eu vou acompanhar, vou participar, né, dos trabalhos tanto dos 3 anos quanto de 5 anos. Então, em alguns momentos vocês vão me encontrar na entrada, na saída, e eu vou estar compartilhando com as professoras o desenvolvimento das crianças. É isso. Então, essa fala da Eliane, ela é muito pontual, porque às vezes vocês vão encontrar outras pessoas lá, né? Porque às vezes você, a professora não veio, é porque tem 2 professoras, né? A R1 e a R2. Então, tem dia que a Eliane vai estar lá no início, tem dia que ela vai estar no final, e às vezes eu também estou lá, hoje também, né? Igual tinha as meninas também, as monitoras que ajudam muita gente. Então, sempre vai ter uma pessoa lá na porta, por isso que a gente colocou a entrada dos meninos às 13 horas, né? Não antes. Porque sempre tem que ter uma pessoa na sala de aula, a gente não pode deixar essas crianças sozinhas. Então, sempre, quando for 13 horas em ponto, que a gente está abrindo o portão, porque é o horário que as professoras estão chegando na escola, né? Que elas já estão na sala de aula, na verdade. Elas chegam um pouquinho antes, uns 5 minutinhos, mas só na hora, né, das 13 horas que elas estão
dentro da sala de aula. Então, a gente não pode acolher esse menino antes das 13 horas, porque não tem ninguém para olhar eles. E eles não podem ficar sozinhos, são crianças muito pequenas, né? Então, eles entram às 13 horas e a saída às 17h15. E ser pontual nisso, porque às vezes a criança ela se sente sozinha ali, 17h15, porque todos os meninos vão embora, eles vão ficando para trás, aí isso é prejudicial para a criança, porque ela sente medo, ela acha que vai ser abandonada naquele lugar, né? Então, que seja pontual também na saída, né? Porque 17h15 as professoras vão embora e acaba ficando, né, com uma outra pessoa, e os coleguinhas indo embora, elas ficam um pouco assim, amedrontadas, vamos dizer assim, né? Então, que a gente seja pontual, tanto na entrada como na saída. Nós estamos, né, organizando as carteirinhas, não podemos entregar essas crianças para qualquer um, então, com a carteirinha, né, em mãos, né, vocês vão estar buscando essas crianças. Não podem buscar o pai ou a mãe, passa a carteirinha para alguém, e de preferência que esse alguém leve a identidade, porque às vezes pode perder essa carteirinha, alguém achar, né? Não que a gente está prevendo uma coisa errada que vai acontecer com elas, mas é bom a gente, né, ficar direitinho com eles, para não precisar, né, de acontecer alguma coisa de errado com essa criança. Então, a gente pede, assim, que vocês mandem as fotos. Tem crianças ainda que não levaram as fotos, por isso as carteirinhas ainda não estão totalmente prontas, mas aqueles que já estão prontos, nós vamos estar entregando assim que passar o feriado de carnaval, e a gente vai começar a pedir essa carteirinha, né? Tem muitas crianças que estão sendo, muitos jovens estão buscando, e a gente não pode entregar essas crianças para menores de idade. Então, que vocês peçam um adulto maior de idade para pegar essa criança e com a carteirinha. Então, depois do carnaval, a gente vai estar pedindo essa carteirinha aí. Porque os professores, igual a Eliane falou, às vezes a gente conhece, mas tem pessoas lá que a gente não conhece. Às vezes aconteceu um imprevisto, o pai ou a mãe não pôde buscar, então a gente pede que faça o uso da carteirinha, né? Tem a foto da criança, tem o nome da criança, a gente olha a foto, olha o nome, isso aí, só aí a gente vai poder entregar essa criança para um adulto, né? Mesmo sendo o pai ou a mãe, que leve a carteirinha, porque tem vezes que vai ter gente lá, às vezes o professor está de licença, uma outra professora, não conhece o pai, não conhece a mãe, não vai querer entregar a criança. Então, mesmo sendo pai e mãe, que leve também a carteirinha. Tá bom? Aí, gente, a gente vai fazendo umas pontuações, falando direitinho, e no finalzinho a gente abre para as perguntas, tá bom? Pode passar, Cássia. Luciane? Então, principalmente, né, os meninos pequenininhos de 3 anos, tem vezes que a gente pergunta o nome para eles, e às vezes o nome completo eles não sabem direito. Então, é bom que vocês coloquem no pertence das crianças o nome e sobrenome, porque às vezes tem 2 Lavínia na sala, 2 Maria Eduardo. Então, Maria Eduardo, por exemplo, de Souza. Coloca direitinho, tanto no uniforme, como em algum pertence que a criança leva, né? As crianças de 5 anos, né? Que estão levando garrafinha. Colocar nome nessas garrafinhas, para a gente saber direitinho de quem é criança. Lá na escola tem um lugar de achados e perdidos, mas se não tem nome, fica difícil da gente saber de quem é. E principalmente também no uniforme, porque, na verdade, o uniforme, eles são tudo igual, né? Então, aí tem uma blusa de frio, que não tem nome nem nada, a gente não vai saber de quem que é. Porque, né, eles são muito pequenininhos para tomarem conta desses materiais. Então, que a gente coloque o nome nos pertences das crianças, nas mochilas, né? Lá na agenda, né? A gente já está arrumando agendas, meninas de 3 anos já colocaram lá o nome direitinho na agenda, de 5 anos a gente está colocando ainda. Colocar na agenda também o telefone, porque o telefone é muito importante, às vezes a criança machuca na escola, a gente precisa falar, às vezes a criança passou mal na escola, colocar lá o telefone direitinho na agenda, porque a agenda é um meio de comunicação entre a professora e os pais, porque a gente tem um grupo do WhatsApp, né? Mas
Para a professora conversar diretamente com a família, o melhor caminho é ainda a agenda. Vou falar dela depois, não esquecer ela em casa, né? Mas como eu estava falando com vocês, colocar direitinho o nome dessa criança em todos os pertences dela. E enviar, né, na mochila um par de roupa para a troca. Porque mesmo a criança de 5 anos, às vezes ela não consegue chegar a tempo, né, de ir ao banheiro para fazer um xixi. Tem horários, né, do horário do recreio dos meninos maiores, eles ficam com um pouquinho de receio de ir lá fora. Então, a gente pede, né, que coloque uma roupa para ser trocada, caso aconteça algum imprevisto, né? Mesmo sendo os meninos de 5 anos. Tá bom? Coloca, deixa lá uma roupinha dentro da mochila. Se usou, a gente avisa. Se não usou, deixa lá para o outro dia. Né? Precisando, a gente já tem essa roupa lá para ser trocada. Combinado? Aí, como eu estava falando com você sobre a questão da agenda, né? Manter o contato atualizado na agenda. A gente está colocando o nome direitinho nessa agenda. Com o tempo vai estar tudo resolvido, porque alguns receberam a agenda ontem, os meninos de 5 anos, a gente não colocou o nome direitinho ainda, mas até amanhã a gente vai estar colocando o nomezinho direitinho na capa da agenda. Dentro da agenda, que você possa colocar tudo sobre a criança, né? O telefone, que a gente possa entrar em contato com essa criança, o nome completo dela, para a gente não, porque às vezes tem duas crianças com o mesmo nome, né? Colocar o sobrenome direitinho, colocar o nome dos pais também, porque é importante, né? E cuidar dessa agenda. Igual eu falei, mesmo que a gente tenha o WhatsApp, às vezes a gente não consegue responder naquela hora. E o WhatsApp, a professora, ela não tem contato pelo WhatsApp. Então, se você quer conversar diretamente com a professora, a agenda ainda é o melhor caminho. E vocês olhem essa agenda, porque às vezes a professora manda um bilhete, né? E os pais não veem esse bilhete. Então, coloca um ok, um ciente que você viu esse bilhete, porque às vezes a gente manda o bilhete, a gente não sabe se o pai viu ou não. Então, coloca um ciente lá, ok, eu vi, para que a professora tenha certeza que vocês leram aquele bilhete. O bilhete ele é muito importante, né? Às vezes aconteceu algum imprevisto lá na escola, né? Quando tem os feriados, quando tem uma falta, alguma coisa, a gente coloca lá direitinho para vocês na agenda. Não trazer, né, cara? Eu não deu para ler direitinho a pergunta, mas a gente vai estar olhando as perguntas depois. Mas o principal foco, né, as principais perguntas das pessoas, né, no WhatsApp ou na porta da escola é sobre o lanche. E nós não podemos compartilhar lanche. A gente não pode abrir brecha para nenhuma criança trazer o lanche. Por quê? Porque outra criança vai querer trazer também. Porque uma outra criança vai estar vendo aquela outra criança comendo. Então, a gente não está abrindo exceção para a questão da comida, do lanche. Né? A não ser, né, que seja uma criança, né? Mesmo sendo uma criança que ela tem tem dificuldade de comer algum alimento, nós estamos olhando esses laudos direitinho, depois a Cássia vai falar com vocês o que tem que ser feito. Por quê? Porque lá na escola tem uma alimentação cuidada pela nutricionista. Então, a nutricionista, ela sabe, aquele menino, ele não pode comer, por exemplo, amendoim. Então, a nutricionista, ela coloca um outro alimento. E o alimento da escola é um alimento saudável. Às vezes a criança vai querer levar para a escola uma guloseima, vai querer levar para a escola uma bolacha muito doce. Então, e da escola é uma alimentação saudável. Então, a gente precisa ensinar essas crianças a comer esse tipo de alimento. E ela podendo trazer de casa, ela vai trazer aquilo somente que ela gosta. Mas a gente tem que dar a possibilidade de ela ter outros alimentos, né? Um alimento saudável para ela. E o uso da garrafinha de água, para as turminhas de 5 anos, a gente está recebendo as garrafinhas. Igual eu falei, coloca o nome direitinho e a gente usa a garrafinha. As crianças de 3 anos, depois a Célia vai explicar melhor, nós não precisamos trazer, os pais não precisam mandar. Eles usam aqui na escola o copo,
né? Ela já faz esse hábito com ele de levar eles, de pegar a água deles. Eles não sabem nem diferenciar qual que é de um, qual que é de outro. Então, a professora que faz esse trabalho com eles. Eles ainda são muito pequenininhos, né? Então, com a ajuda da Fran, a Célia já faz esse trabalho com eles de dar água naquele horário para eles. Cada um tem o seu copinho escrito com o nome deles. Então, já tem um trabalho diferenciado com as turmas de 5 anos. Então, vamos combinar assim. As turmas de 5 anos traz a garrafinha com nome, né? Caso aconteça alguma perda, alguma coisa, a gente consegue achar. E as crianças de 3 anos não precisa trazer. Né? Essas crianças de 5 anos que estão trazendo a garrafinha, elas retornando para casa, né? Faz a higienização, põe ela bem limpinha, e no outro dia eles trazem de volta. A professora vai com eles, entra, enche a garrafinha e eles vão tomando durante a aula. Cássia? Isso. Nas turmas da tarde, a gente não vai fazer dia do brinquedo, então a gente não é para trazer nenhum tipo de brinquedo de casa, né? Só se a professora um dia resolver, mas a gente conversou hoje, nós não teremos dia do brinquedo. Eu acho que o dia do brinquedo, às vezes, atrapalha um pouco a criança. Depois eles trazem, acaba perdendo, acaba quebrando, e uma criança traz, a outra não traz, e aquela que não traz, ela fica um pouco constrangida, ela quer o brinquedo também. Então, a gente não vai ter o dia do brinquedo. O dia do brinquedo até vai ter, mas com os brinquedos da escola. Então, a gente não vai permitir trazer brinquedo de casa. Não teremos o dia do brinquedo da casa. Isso aí é somente mesmo em casa que eles vão brincar, e aqui na escola eles vão brincar com os brinquedos da escola. Nós não fornecemos nenhum tipo de medicamento, né? Se a criança estiver passando mal, se a criança estiver febril, né? A gente não adianta trazer o remédio com a criança ou pedir que dê, mesmo com a receita, a gente não medica. Então, se a criança, né, precisa de tomar uma medicação, que coloque essa medicação fora do horário de aula, ou então que ele fique em casa nesse período, porque a gente não pode colocar, dar medicamento. Acontece alguma coisa com a criança, né? E depois a gente, é ruim para a escola, é ruim para o professor. Então, a gente não pode fazer isso, né? Então, se a criança, ela passou mal, ela fica em casa, e se ela passar mal na escola, a gente liga para vocês, né? Pontuando, explicando direitinho o que a criança está passando, e pede para um adulto buscar ela. Né, em caso de ausência, né? Comunicar a escola, pode comunicar pelo WhatsApp, viu? Muita gente já está fazendo isso. Quando a criança retornar, né? Traz né? Se ela pegou mais dias, né? Pegar o atestado, entregar na secretaria da escola, tá? Vamos justificar essas faltas. Ano passado, não precisava de ficar vindo, podia fazer remoto, mas esse ano não, esse ano a gente precisa da criança na escola. Então, evitar a ausência, né? Porque quando a criança ela se ausenta da escola, atrapalha no crescimento dela, no desenvolvimento dela na escola. Então, a gente precisa que essa criança esteja na escola, porque um dia que ela falta na escola, é um dia que ela perdeu aquela matéria, né? Aquilo que ela ia aprender hoje, já fica sem aprender, né? Ela perde aquela parte importante que teve ali. E ela também vai se acostumando. Como a gente falou, os meninos de 3 anos, eles estão em período de adaptação ainda. Então, quando essa criança falta, no outro dia ela não vai querer voltar, ela começa a chorar. Então, a gente passa essa rotina com ele. E a rotina que nós estamos trabalhando na escola, que vocês continuem fazendo, né? Tem criança que, a criança não usa mais fralda aqui na escola. Então, que faça isso em casa também. Ela precisa de uma rotina, mesmo as meninas de 3 anos. Às vezes acostuma assim a dormir na parte da tarde, ele chega aqui choroso, para dormir. Então, que a gente faça essa rotina com a criança, dela ter horário para dormir, horário para acordar, para lanchar, né? Porque aqui ela tem a rotina, 2 horas, ela faz o de jejum, não, ela faz
o lanche dela às 2 horas, quando é 4h30 ela faz a janta dela, e que vocês continuem fazendo isso com elas em casa também, porque a rotina da criança é muito importante. E a gente começa isso, né? É quando está pequenininho. Se a gente começa a colocar uma rotina na criança, isso aí vai ser o resto da vida. Tá bom? Tem mais alguma coisa? Na anamnese, né? A gente já está começando a fazer as turminhas, a turminha de 3 anos já está fazendo com alguns pais. O que que é a anamnese? A gente chama a família, né? O pai, ou a mãe, ou um dos dois, para fazer a anamnese. É uma conversa sobre a criança. A gente precisa conhecer essa criança que está entrando no Vinícius de Moraes, ou já estava aqui no ano passado. A gente conversa algumas coisas pontuais da criança, como que ela nasceu, se ela tem algum problema de saúde, quais são as pessoas do convívio dessa criança, o que que essa criança faz quando ela está em casa. A gente precisa conhecer essa criança para trabalhar com essa criança em cima daquilo que a gente vai conhecer sobre ela. Então, a gente precisa, né? A gente vai chamar, né, o pai, a mãe, ou os dois juntos, para a gente saber um pouco dessa criança. Então, a gente vai estar marcando. A professora Célia já iniciou, ela já fez algumas anamneses, e a gente vai estar pontuando também, marcando direitinho com os pais dos alunos de 5 anos para estar fazendo. É uma conversa individual, viu? É de cada criança, a gente marca um horário com a professora ou com a coordenação da escola para saber alguma coisa do individual da criança. A gente precisa conhecer a criança. Então, é uma conversa da professora com a família, da coordenação com a família. Ou pode ser os dois, ou um só. Então, se você, né, trabalha fora, a gente marca um horário que você possa estar vindo à escola, o melhor horário para você, né, no período da tarde, que é o período que a professora está lá, para a gente estar fazendo a anamnese. Então, a gente faz primeiro com aqueles pais que estão mais fáceis da gente entrar em contato, e depois aqueles pais, né, que trabalham na parte da tarde, que possa negociar lá no trabalho, para a gente fazer essa anamnese, tá bom? Isso. Aí tem o relatório da criança, né? Que a gente vai estar fazendo individual também. A criança da educação infantil, ela não tem nota, ela não tem avaliação, mas a gente faz um relatório da criança. Esse relatório é entregue sempre lá, né, no mês de julho e entrega no mês de dezembro. O que que é esse relatório? São as observações que a professora faz, né, as professoras, a coordenação faz daquela criança. O que que ela avançou, o que que ela precisa ainda fazer, o que que ela aprendeu durante o ano, se ela comunicou-se bem, tudo que ela fez durante aquele período, né, 2 semestres, né, no primeiro semestre, no segundo semestre, a gente vai estar escrevendo um relatório sobre aquela criança individual, né, cada criança tem a sua particularidade. Então, cada criança, as professoras vão escrever, junto com a coordenação, um relatório sobre aquela criança, né? Então, a gente vai estar fazendo um relatório e entregar no mês de julho e no mês de dezembro, né? Caso haja necessidade, né, para apresentação, há um acompanhamento médico, especialista, fono, entrar em contato com a coordenação. Não, mas eu preciso de um relatório, mas julho está muito longe. Então, se você precisa de um relatório, né, das observações da professora sobre a sua criança, para você estar levando para um médico, um psicólogo, alguma coisa assim, que você possa entrar em contato com a gente faz esse relatório também. A gente observa a criança, né, nossas observações, né, em tudo que a gente foi pontuado, foi colocado, a gente faz, porque, na verdade, o fono, o psicólogo, é uma ajuda também para o professor, para trabalhar com aquela criança. Então, a gente, né, as duas direções, um ajudando o outro. Então, assim, né, caso precise falar com as professoras presencialmente, né, agendar lá na coordenação, pode ligar nesse número, não, mandar mensagem nesse número, a gente vai estar marcando o melhor horário, né, para aquele professor. Eu quero conversar com a Natália. Então, a gente marca o horário que essa professora, né, possa estar uma outra pessoa na sala de aula atendendo os meninos, porque o mais importante para nós é as crianças, elas não podem ficar sozinhas. Então, se você marcar com a gente coloca uma pessoa junto com as crianças
e a professora, junto com a coordenação, faz essa conversa entre a família e a professora. Então, se você precisar, né, conversar com a coordenação, com os professores, marcar direitinho, né, manda uma mensagem lá, a gente vai estar olhando o melhor horário para atender vocês, e guarda esse número aí, porque, na verdade, quando você precisa perguntar, eu não sei com quem eu converso, eu não sei se eu converso com a Fernanda, com a direção da escola. Então, quando é sala de aula, você precisa entrar em contato com o professor. Como que a sua criança está dentro de sala de aula, aí pode mandar uma mensagem para a Lucilene, né, que sou eu, pontuando, marcando um horário, e a gente vai estar lá prontamente atendendo vocês, né? Aí a gente vai abrir para as professoras, para elas falar, né, o trabalho delas, essa questão também, eu não sei quantos cadernos, o que coloca na mochila, aí as professoras vão colocar para vocês isso aí, tá bom? Quem vai falar primeiro? Célia? Eu posso começar? Uhum. Então tá. Bom, gente, para quem chegou depois, já com a reunião em andamento, eu sou a professora Célia Marina, que estou com a turma de 3 anos. E nesse momento, nós estamos com 13 alunos da educação infantil, da turma de 3 anos. Eu fiz um apanhado das coisas aqui para falar para vocês sobre o meu trabalho. Eu vou começar pela organização do nosso trabalho enquanto pedagógico. Nós seguimos na educação infantil as proposições curriculares para a educação infantil, que tem 5 eixos, que é o eu, o outro e nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Nesses eixos, nesses 5 grandes eixos que estão da BNCC, aí eles são desmembrados aqui na prefeitura, e tem um documento, né, que eu estou com o xerox, mas quem quiser, tiver interesse, tem na biblioteca da escola. Isso aqui é que nos orienta no trabalho em sala de aula. Para a educação infantil não é só brincar. Vocês podem pensar, muitos pais pensam, vai lá para brincar. O nosso brincar ali, ele é direcionado. Ao tempo que a criança está brincando, ao mesmo tempo que ela brinca, ela está aprendendo. Ela está organizando o que nós estamos falando dentro de sala, o que vivenciaram em casa. Elas vão reproduzindo falas, gestos, e vai, ao longo do tempo, acomodando essas informações e processando o próprio desenvolvimento. Eu organizei na nossa sala, na turminha de 3 anos, os cadernos da seguinte forma. O caderno de atividade de sala é esse aqui, que daqui a alguns tempos vocês vão ver, tiver oportunidade presencialmente. Vai ter aqui uma abelhinha, eu vou falar sobre ela, feita com o pezinho deles, o caderno de atividade de sala. O outro caderno, que já está na escola também, vai ser esse aqui, que é o caderninho de para casa. Aqui é uma colmeia, e aqui nós vamos carimbar ainda os dedinhos deles para serem as abelhas chegando na colmeia. A família, esse é o trabalho de vocês. O para casa da turma de 3 anos é só uma vez por semana. Nós ainda vamos ver o melhor dia para nós mandarmos esse para casa. Vai num dia, por exemplo, na segunda, volta na terça, e assim, sistematicamente. No final de semana não tem para casa, tá? Sexta-feira não tem essa possibilidade para casa. Outra coisa que a turminha já organizou, que vocês já devem ter visto, alguns que chegaram depois ainda não tem, que é a capinha da agenda, com o nome da escola, a turma que a criança pertence, o ano e o nome da professora. A nossa turma, e aqui um recadinho, recado para a família, marcando que é a agenda, nosso canal de comunicação. O que acontecer dentro de sala, extraordinário, a gente vai marcar ali, tá? Na agenda, um bilhetinho para o pai.
Importante olhar, às vezes não vai ter nada marcado, mas é importante olhar, porque às vezes tem um bilhete que a escola está querendo comunicar alguma coisa, vai estar dentro dessa agenda. Então, não precisa mandar nenhum tipo de material, tudo na sala vai ser coletivo, os lápis, as borrachas, o giz de cera. Eu digo coletivo, gente, é assim, vai ter uma vasilha com lápis para todos. Não quer dizer que um vai usar o lápis do outro. Nós vamos disponibilizar um quantitativo de acordo com o número de alunos na mesa. Isso é ótimo para eles mesmos, que eles aprendem a dividir. Que às vezes vai falar assim, um quer o rosa, principalmente as meninas, elas querem o rosa. Aí tem um giz só, rosa. Nós vamos disponibilizar mais. Os meninos dizem, eu quero azul. Rosa não, rosa é cor de menina. Na sala, eu uso a seguinte estratégia. Eu distribuo a massinha, eu fecho os olhos e escolho aleatoriamente. Porque eles têm que acostumar que as cores são neutras, elas são tanto para menino quanto para menina. Tá? Não existe identidade que fala que uma cor é para menino, outra para menina. Não tem isso, principalmente na escola. Nós lidamos com todos os tipos de família, né, e todos os tipos de crianças. O nome da nossa turma foi escolhido em um momento em que estávamos, era somente 10 crianças. E foi o dia que teve maior número de alunos. Nós fizemos a eleição, apresentamos 3 músicas para eles, e foi a música A Foca, o Pinguim e as Abelhas. E eles votaram. Pode parecer que não, mas temos o registro. Quando a gente passou a música da Foca, eles ficaram desanimados. Aí passou do Pinguim, eles já começaram a me acompanhar no ritmo, andando atrás de mim como se fosse um pinguim. Quando passou a música das abelhas, eles ficaram alvoroçados. Aí eu peguei as imagens, está aqui também no caderno, né? Eu coloquei uma por uma no quadro, está aqui, né? Ó, tem aqui em cima, clarinho, a imagem da foca, o pinguim. E aqui na outra folha tem a imagem de uma colmeia. E eles adoraram a música das abelhas e começaram a dançar. Quando nós falamos que ia para escolher, eles pegaram, eu pus os nomes, a imagem, e pus as imagens em cima, escrevi embaixo, para eles terem contato já com as letras, e dei a eles o pincel, um por um, fui chamando e falando qual que eles queriam. Eles iam lá e marcavam. Já tem aqueles que já estão tentando fazer a letra. Aí eles faziam um círculo bem quase fechando lá, mas faziam, votaram e escolheram as abelhas. Aí nós estamos criando neles também a questão da autonomia, da escolha. Isso está aqui também no eu, o outro e nós. Que é saber respeitar a opinião do outro e valorizar a sua própria. Nós, como a Lucilene já disse, eu já comecei com as anamneses da nossa turma, nós vamos convocar através da agenda, marcando a data e o horário. Caso o pai não possa ir naquele dia, ele retorna com a data possível para ele e o horário. O horário, para nós, é melhor até o primeiro horário, porque o pai já vem trazer e já fica para fazer a anamnese. Como a Lucilene disse, é individual e acompanhado apenas da coordenação. Esse documento fica na pasta do aluno. Eu comunico com antecedência, tá? E dou a possibilidade do pai marcar outro horário com a pai e mãe, caso não possa naquele dia. Na nossa turma, esse primeiro semestre, nós vamos trabalhar exclusivamente com o projeto Identidade. É o conhecimento de si, nesse eixo aí, o eu, o outro e nós.
eu como referência 1. E vou trabalhar a identidade através de atividades que nós já iniciamos. Conhecimento da mão, do pé, a sensibilidade, o toque. Depois nós vamos partir para alguns registros. Na educação infantil, na turma de 3 anos, vocês não vão ver tantos registros, porque as atividades são mais práticas, com eles mesmos desenvolvendo, e algumas de registro. Não pensem que eles, em algum momento, eles estão tendo perdas. Não, muito pelo contrário, eles estão tendo ganhos de conviver com o outro, de ouvir o outro, de nos ouvir, de explorar os espaços diversos da escola. Então, nós vamos fazer um trabalho que vai ser tipo um portfólio. Eu estou terminando de elaborar, porque eu precisava de algumas fotos de alguns espaços e ainda não tem todas as fotos para elaborar esse portfólio, não vou dizer um portfólio, porque são atividades iguais para todos, não vai ter uma escolha do melhor atividade da criança, mas terá todas as atividades. Importante, nesse caso, que a criança não falte, porque, ao contrário, ela vai ficar sem alguma atividade no seu bloco de atividades, não vai ter aquela lá registrada, porque não tem como a gente voltar com uma atividade, porque senão acaba fazendo a mesma e deixando as outras crianças ociosas. Como eu disse, não vou pedir para levar lápis, borracha, lápis de cor, giz de cera, nada disso. Podem tirar esse material da mochila. Os cadernos também vão ser todos padronizados. São os cadernos que a prefeitura doa, com encapado e com a identidade deles, que é o pezinho, é a mãozinha e o nome da turma. Tudo é artesanal, feita por eles e por nós. A Fran e eu, dentro de sala. E agora, antes era a professora Cida, agora a professora Eliane, vai nos assessorar também nessa confecção das nossas atividades. Vai ter o caderno de sala, que vocês depois vão ter oportunidade de ver. Se Deus quiser, no primeiro semestre, a gente vai ter uma reunião presencial, no encerramento do semestre. E depois, no final do ano, vocês vão levar esse caderno para casa, com as coisas que eles fizerem. Reforçando, eu pedi uma troca, uma muda de roupa, porque há casos em que, como eles estão descobrindo os espaços da escola, eles vão, por exemplo, ao banheiro, embora a pia seja do tamanho dele, o lavatório, eles se molham, eles espirram sabão, eles podem jogar a própria comida neles, entornar, porque tem todo um trabalho didático, mesmo na refeição. Eles aprendem a entrar em fila, respeitar as vezes do outro, pegar a sua própria comida, escolher o que quer comer, e comer um alimento saudável. Ao final da alimentação, eles são direcionados para jogarem os restos, os resíduos orgânicos numa lixeira e colocar o prato sem restos de comida numa vasilha para a pessoa, para auxiliar de serviço, pegar e lavar. Tá? É tudo uma estratégia e eu digo que não há melhor lugar no mundo para se aprender do que uma escola. Porque, às vezes, a criança não come, por exemplo, beterraba, mas ela vê o outro comendo, ela passa a comer e passa a gostar. Não gosta do verdinho. O verdinho vem ali camuflado, uma sopinha, ela come sim. Ela está ingerindo aquilo que ela necessita. Como a Lucilene disse, é acompanhado por um nutricionista. Então, é uma comida de excepcional qualidade. Se acaso precisar de conversar comigo, como a Lu disse, ligar, mandar mensagem no WhatsApp, ou se preferir também, pode mandar a mensagem ali no caderno, na agenda, que eu vou responder. Se tiver alguma dúvida pontual, que não possa esperar,
para marcar uma reunião, pode me perguntar no caderno. Que aí, se for alguma coisa que eu ver que necessita de uma presença e de um acompanhamento da coordenação, eu vou encaminhar para elas e nós juntas vamos marcar o horário para atender a família. Nós estamos desenvolvendo com as nossas crianças a autonomia, cuidar de si e do outro, e do seu próprio objeto, para aqueles pais alguns pais que vão na porta da sala entregar as crianças já viram, que a hora que elas chegam, quando já entreguei a agenda, eu peço a agenda em cima da mesa da professora. Elas vão, tiram de dentro da mochila e já colocam em cima da mesa. No final do horário, eu chamo pelo nome e falo guardar a agenda. Eles já sabem que tem que guardar. E o interessante, né, que vocês verem como que eles já se sentem pertencentes a isso, essa turma, que uma coleguinha não queria me entregar a agenda de jeito nenhum, que o papai ia ficar bravo, e que a agenda tinha ficado linda, que ela não queria que eu escrevesse nada na agenda dela. Eles já se sentem pertencentes a essa turma e já estão desenvolvendo habilidades como essa. E para vocês, pais, perguntem para o filho como foi o dia dele na escola, mas não seja maçante. Como foi seu dia hoje? Só por perguntar, não. Dê um momento de atenção, fortaleça um vínculo de família, de afetividade com seus filhos, que só tem a ganhar. Nós estamos na escola para servi-los da melhor maneira possível. Lembra assim, no brinquedo, o dia do brinquedo é todo dia na escola, por isso eu optei por não pedir brinquedo, que seria uma sexta-feira. Uma, porque eu já conheço os problemas que esse levar o brinquedo de casa causa dentro de uma sala de aula. E já presenciei fatos de mãe até brigar com a professora por causa de brinquedo. Às vezes o brinquedo é caro, leva para ali, e a criança ela não entende que um tem um tipo e outro tem outro. Até que entende por que o papai não pode comprar esse brinquedo, às vezes o brinquedo do outro já estragou. Então, pensem sempre nisso. O brinquedo na escola é todo dia. Depois vocês podem procurar a escola para conhecer os espaços, o parquinho, que é lindo e tem as possibilidades de desenvolver diversas habilidades. Tem lá também um aquaplay, que nós em breve vamos pedir para vocês mandarem roupinha de banho para as crianças brincarem lá. E a escola Vinícius de Moraes, não é porque eu trabalho lá, mas é porque o nome veio antes, mesmo de eu trabalhar lá. Então, como dizia minha mãe, quem faz a fama deita na cama, né? Então, vamos torcer para que a Escola Vinícius de Moraes contribua muito, muito mesmo para o desenvolvimento dessas crianças e que elas fiquem lá até o 9º ano e que tenham uma infância feliz, que é o principal. E vamos reforçar esse vínculo nosso, família, escola, e o vínculo principal, né? O respeito ao professor, o respeito ao colega, o respeito a si próprio, a valorização do seu corpo, o respeito com o próprio corpo, o cuidado de si e do outro, tá? Eu conto com vocês para o que precisar, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigada. Desculpa, mas eu falo bastante. Natália? Não sei se a Natália saiu. Bom, não, pode falar? A Célia aí já deu, né, para vocês aí uma breve explanação, né, né, de como funciona um pouquinho do nosso trabalho com educação infantil, né? Então, eu vou só pontuar algumas particularidades da turma de 5 anos, né? A questão aí, respondendo até de uma vez aí as perguntas que eu vi aí no chat,
tem algumas famílias perguntando a respeito do conteúdo programático, se tem como disponibilizar. Vocês podem acessar, né, como a Célia já falou aí, os documentos que regem o nosso trabalho são as proposições curriculares da educação infantil da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Está disponível no site da Prefeitura de Belo Horizonte ou no Google. Se vocês colocarem lá proposições curriculares da educação infantil Prefeitura de Belo Horizonte, vocês vão ter acesso a esses documentos que também a Célia mostrou, né? Tem na biblioteca da escola o xerox, vocês vão ter acesso a esse documento, e lá tem todos os conteúdos que vão ser trabalhados no decorrer do ano, não só com as turmas de 5 anos, mas com toda a educação infantil. Também usamos como documento base para, né, referenciar o nosso trabalho, a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Está disponível também aí no Google para quem quiser acessar, onde são trabalhados todos os campos de experiências aí que a Célia citou, o eu, o outro, nós, corpo, gestos, movimentos, espaço, tempo, quantidades, relações, transformações, enfim. Então, esses 2 documentos, BNCC e proposições curriculares de educação infantil da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, né, lá vai ter todos os conteúdos programáticos, né, não só trabalhados com a faixa etária de 5 anos, né, mas também com toda a educação infantil. Aí vocês vão ter acesso lá a tudo que vai ser trabalhado com as crianças. A questão que perguntaram aí também no chat, com relação à turma de 5 anos, se vão iniciar a alfabetização, né, se as crianças vão começar a decodificar palavras, trabalhar a escrita. Nós vamos trabalhar a questão da linguagem oral e escrita, né, e conforme as proposições curriculares, nós trabalhamos todas as linguagens, a linguagem oral e escrita, linguagem plástica e visual, a linguagem natureza e sociedade, linguagem matemática, linguagem corporal e musical. Muitos pais ficam preocupados, a criança vai sair aprendendo a ler com 5 anos, né? Vai sair aprendendo a ler esse ano? Não, elas não vão sair aprendendo a ler esse ano. Nós vamos iniciar o processo de alfabetização, nós vamos trabalhar, né, a questão aí da consciência fonêmica, da consciência fonológica, nós vamos trabalhar todas as capacidades e habilidades inerentes à alfabetização que a proposição curricular da Prefeitura de Belo Horizonte determina para essa faixa etária, né? Nós vamos trabalhar, então, todas essas habilidades e capacidades que a criança precisa para iniciar esse processo de alfabetização, né? E aí, no ensino fundamental, vai dar continuidade a esse processo. Pelo que eu tenho percebido, esse ano, a nossa turma é de 5 anos. Porém, já de início, né, nas avaliações nossas diagnósticas, nós vamos ter que fazer uma revisão de todo o conteúdo da faixa etária dos 4 anos. Muitas crianças ainda não estão sabendo escrever o primeiro nome, identificando as vogais, estabelecendo relação número-quantidade até a base 10. E, então, assim, tem muitas habilidades aí necessárias que a gente vai ter que rever, que a gente vai ter que fazer uma revisão, né, para a gente poder dar continuidade aí, conseguir, né, trabalhar todas as capacidades e habilidades. E também, assim, depende também do desenvolvimento de cada criança. Tem criança que vai chegar ao final do ano sabendo escrever o nome completo, né? Tem criança que vai chegar ao final do ano sabendo até ler algumas, decodificar algumas palavras, algumas sílabas, e ler sílabas simples, né? Estabelecidas ali como consoante, vogal. A criança vai ver a palavra, por exemplo, lata, vai conseguir ler, vai conseguir formar ali coelho, lá faz o lá, o A faz o tá, e juntar os pedacinhos e conseguir, né, ler aquela palavrinha, mas tem outras crianças que vão ter mais dificuldades, e aí elas vão precisar de um apoio maior, de dar continuidade a esse trabalho no ensino fundamental. Então, assim, nós vamos trabalhar
né, todas as capacidades e habilidades inerentes determinadas pela BNCC e proposição curricular, mas também vai ficar muito, a gente vai acompanhando o desenvolvimento de cada criança, vamos também estar apontando aí, vocês vão receber os relatórios, como a Lucilene, nossa coordenadora, falou, no final do primeiro semestre, no final do segundo semestre, nós vamos apontar, né, e se a gente perceber, trabalhamos isso, isso e isso, a criança está com algumas dificuldades, nós vamos apontar para as famílias, por isso que eu falo tanto da parceria das famílias, né, é fundamental, né, então é igual na turma de 5 anos, vamos ter aí 4 para-casas por semana, exceto na sexta-feira, né, vamos ter também as atividades na sala, os cadernos vão ser um caderno de para-casa e um caderno de atividades, né, no caso da turma de 5 anos, esses cadernos nós vamos deixar a cargo das famílias para estar nos dando esse suporte, encapar os cadernos, porque são muitas crianças e a gente não tem condição de estar encapando os cadernos de todas as crianças, até porque, por essa necessidade de estar revisando todo esse conteúdo aí das turmas de 4 anos que a gente vai precisar fazer, a gente não vai ter tempo hábil também para isso, então a gente pede esse apoio das famílias aí. E também para trabalhar a questão da autonomia com as crianças, a Celei já pontuou, que é uma coisa muito importante, né? Questão de retirar, guardar o material na mochila, em casa, guardar os brinquedos, ajudar na organização. A criança acabou de comer, levar o prato dela, recolher o copo dela que está na mesa, é nas pequenas atitudes do dia a dia, vocês irem trabalhando com as crianças essa questão da autonomia, né, 5 anos, já pedi para colocar a roupinha dele no armário, às vezes vai ficar um pouquinho torto, mas deixa do jeitinho deles, eles vão cada vez mais sendo instigados a estar fazendo as coisas, a estar, né, tendo esse interesse de se autodesenvolver, isso traz um desenvolvimento muito grande para eles. É muito importante essa questão da autonomia. E aí, falando dessa questão da autonomia, questão de retirar, guardar o material, eu sempre converso muito com eles do cuidado que eles têm com o material, com o caderno, o jeito que coloca na mochila, né, e tudo. E aí, na mochila, né, no caso dos 5 anos, né, a gente vai precisar que vocês mandem um estojo completo, né, com aquele material que eles receberam, lápis de cor, lápis, borracha, cola e a tesoura, né, a agenda, o caderno de para-casa, né, a gente vai começar a enviar os para-casas depois do feriado de carnaval, né, no mês de março, a garrafinha identificada e a troca de roupa, aí, como a Lucilene já falou, né, deixa eu ver o que mais aqui, a questão do cardápio, aí também perguntaram no chat, eu vou deixar aí para nossa coordenadora responder depois, a questão do banheiro ser acompanhado ou não com a monitora. No caso das turmas de 5 anos, alguns alunos, né, eles estavam na escola ano passado, outros não. O acompanhamento da monitora é conforme a necessidade do aluno. Nós só temos uma monitora que atende a turma de 3 e 5 anos, né? Não tem uma monitora só para a turma de 5, uma monitora só para a turma de 3, é uma que atende as 2 salas. Então, como os meninos de 5 anos, eles têm mais autonomia, às vezes as crianças vão no banheiro sozinhas, mas às vezes, quando a criança reclama um pouco, estou com dor de barriga, preciso ir ao banheiro, a gente pede, ou quando, né, é alguma situação mais atípica, a gente vai lá, pede a Fran, que nos apoia aí brilhantemente, para estar acompanhando as crianças, né? Mas a gente tem que ter essa consciência também de a demanda da turma de 3 anos, como ela é um pouco maior, as crianças são o primeiro ano das crianças na escola, a gente não tem o tempo todo a monitora acompanhando o banheiro todas as vezes as crianças de 5 anos. Então, a gente faz esse trabalho. Quando a gente percebe a necessidade, a gente pede o acompanhamento. Mas, na maioria das vezes... Oi?
Deixa eu só interromper você um minutinho, com relação ao uso do banheiro, né? Só lembrando aos pais que o banheiro da educação infantil ele é totalmente independente do banheiro que as crianças do ensino fundamental utilizam. Então, é um banheiro totalmente adaptado para a educação infantil e não é utilizado pelos alunos do ensino fundamental, tá? Sim, o banheiro é todo adaptado. Então, aquele que tem o sanitário pequenininho da altura deles, a pia pequenininha, tudo na altura deles, o tamanho deles. O banheiro é igual a nossa vice-direção aí falou, né? Ele é separado, né, dos meninos grandes, dos adolescentes, né? A gente também tem esse cuidado de quando tem alguma movimentação, por exemplo, os meninos maiores, né, estão indo lanchar ou estão em algum trânsito ali na escola, aí a gente não deixa as crianças sair, a gente evita de sair com as crianças da sala, né, porque as crianças ficam inseguras, aí depois, quando acaba aquele trânsito, foram para a cantina, agora a gente, né, pode sair com as crianças e direcioná-las a uma atividade externa na sala de aula, enfim, então a gente tem esse cuidado, né, mas as crianças, a gente vem trabalhando essa questão da autonomia com eles, e o banheiro, muitos, né, da turma de 5 anos, a maioria hoje já consegue usar o banheiro sozinho. Por que que a gente deixa? Porque a gente vai, a gente já foi, já viu, já olhou, e viu que a criança está dando conta. Mas a gente não deixa, por exemplo, a criança foi ao banheiro, estamos lá na porta de olho, o banheiro também fica na frente da coordenação, da direção da escola, da coordenação de turno, da coordenação pedagógica, da direção e da vice-direção. Então, isso também já facilita, porque né, é tudo muito vigiado, muito olhado, né? A gente tem um cuidado nessa parte. Deixa eu ver o que mais aqui, que eu anotei. Eu acho que é isso, basicamente. A questão do nome da turma, a gente também fez eleição, né? Vocês devem ter visto, as crianças devem ter chegado, comentado para vocês. O nome eleito da nossa turma foi Turma do Girassol, as crianças escolheram. Ele foi feito com base na apresentação dos poemas, roda de conversa e todo um trabalho com os poemas do Vinícius de Moraes. E as crianças elegeram aí o poema do Girassol e o nome da Turma do Girassol. Né? E no mais, eu estou aí à disposição, né? Nós vamos ter um momento depois de anamnese para estar conversando individualmente com cada família, né? Estou aí à disposição para a gente buscar juntos, em parceria, né? O melhor para as nossas crianças, né? E podem ficar tranquilos que o que a gente puder fazer, né, para estar aí trazendo uma educação de qualidade para ela, nós vamos correr atrás, sim, tá bom? Gente, mais alguma dúvida? Ou só o cardápio que ficou para esclarecer. Do cardápio é o seguinte, antes a gente fazia um trabalho com os alunos, né, da gente enviar o cardápio na agenda. Só que a prefeitura está passando por alguns momentos, né, de licitações com a questão de alimento, então a gente não está conseguindo fazer esse trabalho do envio do cardápio com antecedência para as famílias. Então, eu peço para vocês, para a gente aguardar, ver se tem essa possibilidade mais para frente, para a gente voltar a fazer esse trabalho que a gente já fazia com o primeiro ciclo, né, e com a educação infantil. Então, assim que normalizar, a gente pode ver e informar vocês sobre essa questão do cardápio. Mas, no momento, a gente não consegue previamente enviar para vocês o que está sendo, né, de merenda para os meninos. Mais alguma dúvida? Sobre a saída também, né? Teve alguma mãe que questionou sobre a questão da saída, né? Nós estamos com um problema no portão, o portão está em obra. Então, a gente todo dia ainda está.
em dias de chuva. Nossa escola, a gente tem cuidado, que continua os professores na sala, tem o pessoal de apoio que faz o atraso aí devido ao trânsito, mas o ideal é que a família já espere criança no portão, que não espere esse horário, né? Então, assim, chegar com antecedência, esperar a criança e não contar, sabe? Mas a criança tem mesmo de assim, se abre o portão, já tem um adulto esperando. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer levantar a mão? Pode abrir o áudio também para fazer alguma pergunta. Eu não estou conseguindo ler a última pergunta no chat. Tem como? Ô, Cassiane, é porque seu áudio cortou, parece que deu uma travada na sua internet. Repetir a questão do portão e da Sim. saída em dias de chuva? Sim. Sim. Oh, tá ok, obrigada. Gente, em dias de chuva, uma questão mesmo de logística, até foi uma questão de pedido dos pais mesmo. A gente já tem o hábito, quando é dia de chuva, a gente abre o portão um pouco mais cedo, para facilitar a questão dos pais mesmo que pedem para abrir o porteiro, né? Abrir o portão um pouco antes devido à chuva. Então, em dias de chuva, a gente costuma abrir o portão mais cedo, um pouco mais cedo, para que facilitar essa saída dos pais. Não altera para a gente em questão de organização, porque a criança ela não fica jamais sozinha. Então, isso é só para facilitar a demanda dos pais na porta. A questão de chegar na saída do portão, o certo é que o pai espere a criança, e não que a criança fique esperando a chegada do pai, o responsável. Então, se programa enquanto pais para poder já 5h10, né, já estar na porta já está no portão da escola, para que a criança não fique esperando, né, o responsável chegar. Thaís, você pode falar, Thaís? Pergunta do chat, gente, por isso que eu não estou conseguindo ler. Ô, Cá, eu queria saber a questão do uniforme, né? Porque a Maria lá no meio, ela só ganhou uma blusa e um short e saia, né? Aí todo dia pra ela usar a mesma coisa. Sim. Ó, o uniforme, Você me escutou? É porque cortou, você uniforme, me a gente não escutou? recebeu uniforme. Sim, escutei. A gente não recebeu uniforme ainda para as crianças, né? Tanto que a gente vocês podem até observar algumas meninas entrando com a blusinha verde, outros entrando com a blusinha branca, porque a gente mais uniformes, aí a gente vai Cassiane, seu áudio está falhando, não tá picando a escutando, sua não. voz. dar mais peças para Não deu para ouvir, a não. família. Então, pode continuar me dando aula e eu com a reunião também. A escola não recebeu uniforme ainda. Então, o uniforme que a gente entregou para as crianças foi o uniforme que a gente já tinha na escola, né? Que a gente já tinha guardado do ano passado, uniformes novos. A partir do momento que a gente receber uma nova remessa de uniformes, nós vamos repassar para as famílias mais uniformes, mais blusas aí para as crianças. Por enquanto, pode continuar vindo com a blusinha verde, que foi repassada da educação infantil. A gente está pedindo para ter essa blusinha verde só para educação infantil, para a gente até ter não uma distinção, mas pelo menos ter um acompanhamento melhor desses alunos diante dos alunos maiores, né? Então, pode continuar vindo com a blusa verde do uniforme. Assim que chegar, a gente refaz uma nova remessa, a gente repassa para as famílias. Mais alguma dúvida? Professora Eliana, quer falar alguma coisa? Eliane?
Oi. Eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho que eu vou realizar junto com as crianças, vou ser breve, tá? Mas eu vou acompanhar as turmas de 3 e de 5 anos, eu fico um período menor, e aí vou auxiliar mesmo no projeto da turma, compartilhar com as professoras, e também vou ter um projeto voltado mais para a questão corporal da criança, desenvolver coordenação, lateralidade, né, que o desenvolvimento da criança é como um todo. Então, a criança precisa desenvolver essas questões para poder ter o processo mesmo, igual a mãe estava perguntando, a questão da alfabetização. Então, primeiro ela precisa aprender, um conjunto, né, conseguir desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação motora ampla. Então, a gente vai fazendo um trabalho em conjunto. E eu vou estar participando dos projetos que as professoras estão desenvolvendo, e e nós vamos ter um terceiro projeto que é voltado para o corporal, para brincadeira, para jogos, para música, e é isso. E aí a gente vai trabalhando e desenvolvendo junto. Foi breve. E a Gente, mais turma dos algum? 5 anos não tem nome, não? Disso de. Sim, o nome dela é Turma de 5 anos mesmo. A professora Natália, ela fez com a turminha a escolha da turma, e a turma tem o nome de Girassol. A Natália pode explicar melhor. Mãe, Thaís, não é entendi. isso? Ô, Thaís, Isso. nós fizemos uma eleição, eu não sei se você conseguiu ouvir, a gente fez uma eleição junto com as crianças, apresentamos os poemas do Vinícius de Moraes, né? E aí eles foram e elegeram o Girassol, né, como nome da nossa turminha. A gente fez a votação na sala, e aí a turma de 5 anos agora é a turma do Girassol. A minha menina começou ontem, eu não sabia, não. Mas obrigada, é bom saber. Obrigada, viu, professora Natália? Por nada, que isso. Gabriele levantou a mão, pode falar? Boa noite, eu gostaria de saber, em questão que a Célia falou do caderno. Por eu ter pegado a reunião pela metade por conta do serviço, eu não entendi muito bem. A Lawane, ela tem levado um caderno brochurão na mochila, e o caderno da prefeitura tem ficado em casa. Seria mais viável encapar o da prefeitura para colocar na mochila ou continuar usando o brochurão? Bom, no caso da turma que eu disse, especificamente para a turma de 3 anos, eu não vou usar o caderno que foi de casa. Eu já tenho esse material dentro da minha sala. Um para atividade de sala e um para casa. É a minha turma. Aí agora a Natália pediu para os pais encaparem um deles. O que vocês escolherem, tá? Ok, obrigado. Mais alguém, gente? Ana Paula, pode falar? Oi, boa noite. Eu gostaria de falar, eu quero pontuar duas coisas. Anteontem, eu não sei o que aconteceu, não sei se a Natália estava na sala com os meninos ou se era outra professora. Eu peguei o Lucas e na hora da saída, ele falou comigo que ele estava com a bexiga doendo muito. Acho que já tinha muito tempo que ele não foi fazer xixi, porque quando eu coloquei ele para fazer xixi, ele chegou assim até reclamar de dor e chorar um pouquinho. E ele fez muito xixi, parece que tinha muito tempo que ele estava segurando. E aí eu queria saber a questão dela, como que ele está adaptando, porque o Lucas ele vem de uma outra escola que ele não tinha costume de fazer nada lá sozinho. Então eu queria saber se ele está indo sozinho, se tem alguém que está acompanhando ele, como que está funcionando isso? Ana Paula, eu que estava com o Lucas na sala. A questão do banheiro, eles vão ao banheiro, eu direciono eles ao banheiro 2 vezes,
E fora as vezes que eles pedem para ir, né, sem esse momento específico de banheiro. Então, quando eles chegam, eu direciono, eles vão ao banheiro, depois, um pouco antes da saída também. Só que o que acontece? Eles bebem muita água. Então, a gente foi ao parquinho, e aí eu estou sempre oferecendo água para eles que eles fiquem hidratados mesmo. Mas, e eles acabam, então, ficando ficando com vontade de ir ao banheiro mais vezes. Mas ele não quando pede para ir ao banheiro, se for no horário da saída, por exemplo, a gente pede a Fran para acompanhar, para que eles não andem pela escola enquanto está entrando pais e tudo, mas ele não pediu e a turminha tinha ido ao banheiro um pouco antes do horário da saída. Então, pode ser por causa dessa questão deles hidratarem muito mesmo. Eu sempre estou oferecendo Às água. vezes que ele foi sozinho, ele está conseguindo Ele ir sozinho, porque o Lucas, ele é vai, uma criança muito independente. ele vai ao banheiro sozinho, todos eles vão ao banheiro sozinhos, a gente acompanha da forma que a professora Natália observou, né, pontuou com vocês, a gente fica observando da porta, está próximo da direção, e ele vai ao banheiro sozinho, sim. E a gente encaminha, mesmo que a criança às vezes não peça, porque é uma criança mais tímida, fica mais quietinha. Ele é muito Então, tem esses dois tímido. momentos que a gente direciona, pergunta se eles querem ir, e aí eles também pedem, né, em momentos diferenciados, a gente não deixa de permitir mesmo que eles vão ao banheiro toda vez que pede, porque a gente sabe que para a criança é diferente, né, o tempo, e eles bebem muita água. Inclusive, A nesse minha dia, eles dúvida beberam foi bastante se ele água. não, se ele teve vergonha de pedir, ou se Não, ele teve medo de ir sozinho. ele pede sempre que ele deseja o banheiro, ele pede, que ele deseja alguma coisa, que ele precisa de algum auxílio, ele pede, e ele não fica tímido, não. Pode ficar Tá, tranquilo, acontece mesmo por causa dessa questão deles beberem muita água, tá bom? tá, Júlia. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Mais alguém? Para reforçar a fala da Eliane, né? Olha, sintam-se seguros em relação aos filhos de vocês. Eles são, assim, observados o tempo inteiro. Como eles são os menores, os maiores ficam encantados em vê-los passando pelo corredor. O acompanhamento, igual a mãe perguntou, do banheiro, a criança ela tem que ter esse incentivo também da família. Ela pede para ir. Não ficar segurando. Eu falo, não segura xixi, porque a gente, adulto, passa mal, imagina a criança, né? Então, tem que incentivar a criança a pedir. E aqueles da minha turma que ainda não estão desfraldados, eu estou pedindo para começar a mandar uma peça de roupa, menina, calcinha, né? E nós vamos tentar fazer esse desfraude dentro da escola, auxiliando a família. E os outros, incentive-os a falar, porque daqui a um tempo nós trabalharemos com eles a questão da oralidade, saber passar um recado. Chegar em casa e falar, a professora pediu isso, a professora falou aquilo. Isso também faz parte da construção da autonomia. Então, incentive o seu filho desde pequeno. Por isso que eu falei no final da minha fala. Dedique um momento para o filho de vocês. Não será tempo perdido. Será, muito pelo contrário, tempo ganho e com qualidade. Porque o melhor amigo e a melhor amiga de uma criança é o pai e a mãe. Isso sem dúvida. E uma família que acompanha não terá como se arrepender jamais do acompanhamento que deu ao filho. Eu queria aproveitar, antes de encerrar, pedir para ir para os meus pais, para os pais dos meus alunos, se tiverem em casa algum objeto que esteja, por exemplo, de uso de tecnologia, que não tenha bateria, usado, mandar para nós sucatas, que a gente fala, mas esses materiais são semi-estruturados, dá para fazer trabalhos muito maravilhosos com as crianças, eles vão adorar, porque às vezes o brinquedo pronto não causa tanto impacto como eles próprios imaginarem o brinquedo e
montar aquele brinquedo ali. Estou precisando de latinha, lata, mas não a lata a embalagem plástica, de iogurte, de Yakult, uma embalagem bacana ali de plástico que dê para eles tirarem um som, embalagem de shampoo para levar para o parquinho para brincar, tudo higienizado. E aos poucos eu vou pedindo na agenda, conforme for a atividade que a gente for fazer, por exemplo, uma garrafa, tampinha, nós não temos ainda tampinha, sem da sala, aí se puder ir juntando para nós, vai ser muito bom, muito útil nas nossas atividades. Muito obrigada, boa noite a todos. Podemos encerrar, gente? Só queria agradecer às famílias, né, aqui presentes e aproveitar a oportunidade para convidar vocês a seguir o nosso Instagram. Tem mais alguma pergunta, da Ana Paula e Eduardo? Pode falar, Ana Paula. Ana Paula. Eu acho que ou o microfone dela está desligado ou ela não deseja falar. Levantou a mão sem querer. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todas as famílias, né, para seguir o nosso Instagram, que é mvm.pbh. É mais um canal de comunicação que a gente tem, divulgação das atividades que a gente realiza na escola, né? Tem até uma foto aqui com a educação infantil, aí com os velotrolls, com os triciclos, né, da hora do recreio. Então, eu gostaria de fazer esse convite. Essa reunião também, ela está sendo gravada, vai ser postada no nosso canal no YouTube, que também é Escola Municipal Vinícius de Moraes, vocês podem procurar. E no nosso Instagram vocês vão acompanhar vários projetos que a gente realiza na escola. É uma oportunidade também de vocês conhecerem o nosso trabalho para além da sala de aula, ok? Então fica meu convite, minha gratidão pelo acompanhamento das famílias aqui presentes, professores, diretoras, nossa coordenadora, e as professoras Célia, Eliane, Natália, e nossa auxiliar de apoio e inclusão aí, que é a Franciele. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, Lucilene. Gostaria de desejar uma boa noite para as famílias. Agora deixa eu falar. Eu Ô, quero... Ju, cadê as festas as festas amanhã, Ju? Os meninos. Obrigada. Maria hoje chegou falando. Amanhã vai ter festa de carnaval.